E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Futebol com Método, que é idealizado pelo preparador físico Túlio Fores. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de um artigo fresquinho de 2026 do Tong-Woo Yu e colaboradores chamado Cold Water Immersion Protocol Optimization Across Exercise Modalities. Cara, prepara aí porque a gente vai quebrar muitos paradigmas hoje. Sabe aquela cena clássica do atleta pulando numa banheira cheia de gelo logo depois de um treino exaustivo? Pois é, virou quase uma regra, né? Mas a principal conclusão desse artigo que a gente vai analisar hoje é simplesmente chocante. Essa ideia de uma banheira de gelo universal é um mito. Acredite se quiser, o que salva a perna de um maratonista pode, literalmente, destruir os ganhos de força daquele seu atleta lá na academia do clube. Esse estudo foi publicado na renomada BMC Sports Science, e os autores introduzem muito bem o problema. A imersão em água fria virou um padrão absoluto na nossa prática contemporânea, só que a falta de diretrizes exatas criou uma confusão gigantesca. Tem muita gente aplicando o mesmo tempo e a mesma temperatura de gelo para todo mundo, independente do estímulo do treino. E foi justamente para acabar com esse achismo que o Yu e sua equipe foram atrás dos dados. E olha, eles não brincaram em serviço, tá? Para vocês terem uma ideia do peso dessa pesquisa, eles analisaram dados de mais de 2.313 atletas saudáveis. É uma revisão sistemática brutal de 87 ensaios clínicos randomizados. E eles dividiram tudo isso em 3 blocos principais: o treinamento resistido, os esportes de endurance e o nosso foco de ouro aqui, os esportes de equipe, como o futebol. Então, vamos começar mergulhando no treinamento resistido, o trabalho de força pura lá na academia. Aqui a gente já tem o primeiro choque de realidade. Quando a gente compara a eficácia da imersão a frio contra o simples repouso passivo nesses treinos de força, o repouso ganha. É isso mesmo. Se o seu objetivo é ganho de força, colocar o atleta no gelo, especialmente numa duração e temperatura moderadas, traz resultados piores do que simplesmente mandar ele para casa descansar e não fazer nada. Mas por que isso acontece? A resposta está nas adaptações moleculares. Veja bem, o treino de força ativa as nossas vias de sinalização anabólica. São elas que dão a ordem para o corpo construir músculo, certo? O grande problema é que esses sinais são supersensíveis à queda de temperatura. Ou seja, o estímulo do frio literalmente bloqueia e atenua os caminhos necessários para o crescimento da fibra muscular. É como se você pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então, o recado aqui é direto e reto. Quer proteger as adaptações crônicas? Quer manter o ganho de força isométrica máxima e a hipertrofia do seu jogador? A regra é clara. Repouso passivo é muito superior. Acabou o treino pesado de força? Pule o gelo. Agora, quando a gente muda o foco para exercícios de endurance, a história é completamente diferente. O corpo responde de outro jeito. O artigo é fantástico porque ele detalha meticulosamente as evidências de dose e resposta. Eles categorizaram as temperaturas em 3 faixas principais: fria, moderada e leve, cruzando isso com durações que vão de curtas a longas. Entender essas nuances é absolutamente crucial para a gente parar de errar a mão na hora de recuperar o fôlego da nossa equipe. Lembra das vias de sinalização que o gelo atrapalhava na força? Aqui no Endurance, o impacto molecular muda radicalmente. O exercício aeróbico depende das vias oxidativas. E olha só que interessante, essas vias podem até ser melhoradas, ou no mínimo, não são prejudicadas pelo estímulo do frio. O seu fôlego e a sua capacidade cardiorrespiratória não vão sofrer com o resfriamento. Mas qual é a dose certa, né? O estudo cravou um ponto ideal, entre 9 e 12 graus Celsius. Para recuperar o desempenho aeróbico e baixar aqueles biomarcadores de dano muscular chatinhos, o protocolo de imersão a frio moderada, durando aí de 10 a 15 minutos, se mostrou disparado mais eficaz. Nem muito congelante, nem muito demorado. Bom, mas e no nosso cenário diário? E nos esportes de equipe, como o nosso futebol, onde a gente precisa tanto da força explosiva quanto da resistência o tempo todo? Aí, meus amigos, vira um verdadeiro ato de equilíbrio. Os dados para o futebol mostram resultados super dinâmicos. Se a sua prioridade no ciclo é a manutenção da potência do time, a recuperação ativa foi a grande campeã, superando a marca de 60% de eficácia. Mas, se o momento exige construção de força, aquela imersão contínua e moderada no gelo pode atrapalhar muito os seus ganhos. É por isso que no futebol não existe receita de bolo. A recuperação exige análise de múltiplas variáveis. A imersão a frio definitivamente não serve para o ano todo. Ela é uma ferramenta tática super útil para reduzir o dano muscular e aquela dor percebida pelo atleta, o que é essencial quando o calendário está super congestionado e a equipe está jogando a cada 3 dias.
Como os próprios autores destacam aqui nessa citação, os profissionais precisam de estratégias personalizadas. Não dá para simplesmente jogar o elenco inteiro na banheira de gelo no automático depois de toda a sessão de treino. O momento da temporada e o foco físico do trabalho ditam a regra. Então, traduzindo toda essa ciência e todos esses dados densos para a nossa prática, como é que a gente aplica isso de forma objetiva no campo e na academia? Vamos lá, esse é o guia definitivo para não ter erro. Fez um treino intenso de força no clube? Repouso passivo é a melhor pedida para proteger a via anabólica. Precisa recuperar a capacidade aeróbica? Manda para a água entre 9 e 12 graus por 10 a 15 minutinhos. E naquelas semanas malucas e cheias de jogos, use uma imersão curta e moderada apenas para conter o dano muscular, ou a recuperação ativa para garantir a potência no próximo jogo. A grande reflexão que esse estudo traz para nós profissionais é uma só: o mito da banheira universal caiu por terra. Entender a diferença fisiológica entre congelar as vias anabólicas numa sessão de hipertrofia versus limpar a fadiga num cenário de endurance é o que separa um preparador físico mediano de um profissional de alto rendimento moderno. Fica a reflexão sobre como você vai ajustar as temperaturas e durações a partir de agora para alinhar a recuperação com o real objetivo do seu treino. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.